Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. olá, então vamos falar mais um dia aqui, mais um episódio que eu tô amando, já tô começando a gostar da ideia. E é justamente sobre o tempo. Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo a gente tem? Então, é muito curioso a gente falar sobre o tempo, né? O Cortella fala bem assim, entre o primeiro e o último, a gente tem uma coisa que se chama tempo. Né? Uau! E esse tempo é limitado. E a gente tem que aprender a viver com sabedoria, porque a gente não controla o tempo. Não tem esse negócio de gestão do tempo. O que existe é a gestão das tarefas no tempo que a gente tem. Porque, de fato, só existe o agora. O ontem já foi. O futuro ainda virá. É a tríade do tempo. Todo tempo é agora. O Uhum. passado é como você vê e observa, é como você sente agora. Uhum. O futuro é como você está construindo o futuro agora. Então, todo tempo é agora. Isso. E é aquela frase que a gente ouve desde pequenininho: o tempo a Deus pertence? Sim, sim. Eu costumo falar nas palestras que o passado é uma biblioteca de informações da tua trajetória, da tua jornada, da tua vida. Então, tu acessa essa biblioteca. Mas tu dá o significado para aquilo que passou. Só que não adianta tu ficar lá muito tempo, porque tu se desgasta e tu não vai mais mudá-lo. E o futuro, né, depende das tuas decisões do hoje. E tem até uma comparação que fala que a gente deveria ficar 5% no passado, que é nessa biblioteca de informações. A gente deveria ficar 20%, 25% planejando o futuro próximo. Então, 70% a gente deveria estar no agora. Mas o que acontece na sociedade atual é que as pessoas estão vivendo, e as pessoas, eu digo a gente também, né? Eu também. A gente está o tempo todo vivendo o passado e o futuro simultaneamente, remoendo coisas do passado que não foram trabalhadas, resolvidas, se preocupando com o futuro que nem sabe se vai acontecer. E aí pouquíssimo está conectado no agora e no momento presente. Eu desenvolvi uma âncora mesmo, depois de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Thalita Spadafora, é uma treinadora do Instituto Brasileiro de Coaching, e ela graciosamente me ensinou isso para a vida, que é tocar as mãos no momento em que eu tenho para agradecer, ou no momento em que eu me sinto muito feliz, ou até no momento não tão bom, né? Frisar os dedos, friccionar os dedos e conectar com Deus, agradecendo o momento agora, porque isso me traz a consciência. E é justamente isso que eu tenho feito. Então as pessoas me olham e eu tô assim, ó. Mas muitas vezes é trazendo consciência, por quê? Porque se eu tô olhando alguma coisa com o olhar do passado, geralmente ele tá me trazendo alguma dor, algum sofrimento, alguma ansiedade. E se eu tô ansiosa é porque eu tô querendo ir lá pro futuro, como vai ficar isso, como não vai. Então, como é desafiador viver no presente, trazer o presente. E é mais desafiador ainda porque a nossa sociedade está acelerada, né? É tudo a mil. A gente recebe tanta informação hoje em dia que, como a função do cérebro é pensar, ele vai trabalhar mais acelerado porque ele tem que dar conta da quantidade de informações. Então, a nossa mente trabalha muito rápido, parece que a gente está sempre lutando contra o tempo, né? Eu também falo muito nas palestras que o ser humano moderno parece um ratinho, um hamster naquela rodinha. Então, a gente está correndo, 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 e eu digo por mim também, parece que eu estou sempre tendo que dar conta de um monte de coisa num curto espaço de tempo. E daí tem momentos que será que a gente sabe por que tá correndo tanto e para onde que tá indo? Porque esse ratinho na roda, ele tem um momento que ele entra em estafa. Ele vai parar de correr, ou quando ele entrou em exaustão, ou quando ele ficou doente, ou quando alguma outra coisa ruim aconteceu. E a gente não pode esperar ficar doente, esperar algo ruim para poder tomar essa consciência de que a gente precisa desacelerar. E quando eu percebo que eu estou muito acelerado, tu falou das mãos, o que eu faço é respirar fundo. Traz para a respiração. Porque é claro que a gente respira o tempo todo, mas a gente não aproveita toda a capacidade pulmonar pela respiração acelerada. Então, quando tu aprofunda a respiração e tu presta atenção na forma que tu está respirando, tu traz atenção para agora. É aquela respiração que... a crise de ansiedade, né? Que a gente ouve e já passou por isso,
E é o não respirar. Quando você presta atenção e você entende que você está respirando, já é o primeiro caminho. Porque é a mesma respiração que te coloca na ansiedade, ela te tira da ansiedade. Quando você traz consciência, né? Na empresa, um dos treinamentos que a gente faz é o quadradinho de 7. Quadradinho de 7, que é inspirando em 7, segura em 7, expira em Solta em 7, sete. solta E e segura segura em em- 7. E por quê? Porque eu falo que é o tempo que você tem de olhar, respirar, pensar no outro colega e você não avança nele. A gente brinca porque é isso, é quando você faz esse movimento, o mundo já se moveu, muitas coisas já estão até resolvidas. E você sai daquele pensamento de que não foi feito, o futuro, né, a ansiedade. Mas eu estava aqui agora justamente pensando, né, quando foi que eu me dei conta do tempo? Porque eu já não é de hoje que falo para as pessoas de que o tempo é agora, de que o meu filho diz muito para mim, nossa, mãe, você tem um excesso de positividade. Meu apelido de criança era Didi. Didi dos Trapalhões, porque para mim tudo dava certo. Olha isso. Então já não é de agora, mas não é que tudo dava certo. E eu perguntei um dia pro meu irmão, por que isso? E ele disse, mas é porque você era engraçada, você parece que nada dava errado. Quando a avó dizia, não brinca aqui, faz isso, nós tinha acabado de começar. Você não ficava reclamando, você já dizia, tá, vamos fazer outra coisa, vamos mudar de pensamento, vamos mudar para outro lugar. Então isso é muito intrínseco em mim. À medida que isso foi tornando consciente, foi à medida que eu fui podendo potencializar. E quando veio o autoconhecimento em mim há 20 anos atrás, foi quando eu tive a oportunidade e justamente ouvi essa frase essa semana de que o autoconhecimento é você visitar as memórias do passado segurando na mão de Deus. Deus vai te acompanhando até lá. Porque você já tem um pensamento, você já sabe o que você quer buscar, você já tem uma ideia. Muitas vezes, quando você está numa dinâmica que você fecha os olhos e você busca uma memória do passado, você não sabe aonde você vai chegar, mas pode ter certeza que você vai chegar onde é que tem que chegar ou no que você precisa lembrar. E se não lembra de nada, tá tudo bem também. Esse é o autoconhecimento, é você se olhar. E muitas vezes o autoconhecimento não está também só lá na busca do passado, está num presente muito recente. Num passado muito recente, está no ontem. Um exercício que eu levei para minha terapeuta foi que eu tenho uma maneira de fechar os olhos, principalmente na hora do banho, e vim regredindo de hora em hora. Então, se eu estou no banho às 3 horas da tarde, por exemplo, às 2 eu fiz isso, ao meio-dia eu fiz isso, às 11 eu fiz isso, às 9h30, às 8 eu tomei café, às 6h30 eu acordei, E ontem, meia-noite eu fui dormir, eu assisti um filme, até um momento que em algum momento eu paro e... Nossa, aqui eu fui meio grosseira. Aqui foi meio pesado. E isso me proporciona de eu voltar no outro dia e falar para a pessoa, principalmente para minha equipe, para meus pares, não foi legal, não vai ser assim da próxima vez. Então, eu não deixo tomar uma janela de tempo muito grande. O meu marido diz, nossa, você tem uma consciência que eu não consigo chegar. Porque com a minha rapidez, agilidade em muitas coisas, se eu não fizer isso, é como se o meu HD fosse enchendo e de repente ele trava. E eu me sinto bugada. Essa é a fala. Eu me sinto bugada. Não, e eu também, a gente tem muitas demandas hoje em dia, né? São várias responsabilidades, a gente exerce vários papéis. Às vezes eu também me perguntam como é que dá conta. A minha cunhada fala assim, eu não sei como é que tu dá conta. Com 2 filhos e com a rotina. Primeiro que tem que ter organização, né? Tem que ter. Tudo é anotado na agenda. Todos os compromissos, lembretes, tarefas. Porque se a gente não se organiza, fica tudo ainda mais no cabeção. E aí tu fica com aquela sensação, não posso esquecer disso, não posso esquecer daquilo. E acaba esquecendo, porque tu tá dando o comando, esquece, né? Então, existe a questão da organização. E, além disso, a gente tem que ter ferramentas que ajudam a gente a desacelerar. A minha tendência também sair a toda. Meu marido ainda fala, menos pressão. Ele fala... Calma. Mas é a meditação que me salva, né? Então, o dia que eu não medito, eu sinto falta. Porque parece que eu já levantei e fui e entrei na rodinha do hamster. É quando eu paro para meditar. E quando eu começo o dia com a meditação, faz toda a diferença. Eu começo e termino. E as pessoas dizem, nossa, mas como você tem tempo? Até porque ainda existe o tabu de que meditar é sentar, colocar os dedinhos e fazer posição E fica 1 hora sentado. Não, gente. Existe hoje vários exercícios, inclusive você tem meditações incríveis
que me conectam desde a hora do meu banho, em momentos que eu tô no carro, indo, dirigindo, né? Eu tô ouvindo as meditações e comandos, isso é muito importante. Perguntas, aquele áudio que tu tem de perguntas é É fantástico. Por ótimo, é quê? ótimo. Porque o meu pensamento, por mais que ele tente ir para pensamento de fora, ele vai, mas de repente ele Volta. conecta e volta. E é isso, é você acalmar a mente, porque vem a nossa rede social, é o estímulo o tempo todo, é notícia o tempo todo. Às vezes eu me desconecto tanto que o meu marido diz, você viu tal coisa? Viu tal notícia? E eu, não. Não. Aí, quando eu vou ver, parece que eu tô dias sem isso. Dias sem as notícias. Mas foi algumas horas. E o sentimento que vem pra mim é falo, nossa, como eu estou desapegado, como eu não tô sabendo de nada. Mas isso aconteceu agora, há poucas horas, por exemplo. Né? Então, só que o sentimento é que eu já tô desconectada há muito tempo. Quer ver? Uma das coisas que eu faço, até olhei aqui o celular e é importante trazer. Eu, quando eu estou conversando, principalmente atendendo ou falando com colaboradores, com equipe, dando treinamento, o meu celular fica longe, eu não olho, porque isso rouba o nosso tempo pra caramba. E a nossa atenção. Quem de nós nunca sentou, começou a rolar ali no feed e de repente, 40 minutos. Sim. Às vezes é legal, às vezes eu tenho lá na minha agenda, que essa é uma ferramenta que eu uso muito, inclusive desde o ano de 2016, eu tive um líder fantástico que me incluiu a agenda do Google, que é uma agenda que É a que eu uso também. E eu coloco o horário que eu tenho para almoçar, o horário que eu tenho para fazer a unha, o horário que eu tenho para tudo tá na minha agenda. Eu também. E agora é legal porque daí você coloca o endereço de e-mail das pessoas que estão no compromisso com você, as pessoas recebem também, você divide responsabilidade, né? E isso é muito legal, por quê? Porque ele te manda e-mail, ele te manda lembrete, ele tem cores diferentes, então às vezes eu abro a minha agenda e faço... Porque eu vejo quando tá tudo vermelho, porque o vermelho é a minha cor, é o que é particular, porque a minha é importante pra mim, é uma cor que me chama atenção. Quando é preto, é porque o barato é louco, é muito sério. Quando é amarelo, tem outra. Quando é verde, tem outra. Então, isso ajuda eu, que tenho um lado visual muito forte. Mas eu também uso. Eu coloco o roxinho no mantra que eu leio todo dia de manhã. Aí eu coloco o amarelo, que é com meu filho, daí eu compartilho com ele. Em laranja, as minhas aulas na academia. E em azul, os compromissos de trabalho. O meu compromisso de trabalho já é preto. Não, o meu particular é vermelho, é prioridade. O meu é azul. E tu sabe que as horas que eu tenho com você são o lilás? Ai, que lindo! Transmutação. A tua cor é lilás. As cores com o meu filho é verde, porque é uma cor que é... O preto é a minha preferida, acho que, né, dá pra ir. E verde é a minha segunda cor, assim, que me chama muita atenção. E é uma cor muito de saúde, de cura pra mim. E aí, tudo que é do Guilherme é verde. Então... E falando dessa questão de estar acelerada, eu por mim, Suelen, eu tenho uma necessidade de me sentir produtiva. Então, por isso também, aí às vezes meu marido até fala, né, que não sossega. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Então, assim, eu descanso final de semana, eu deito no sofá, eu vejo um filme em família, sim. Pelo tanto de coisa que tu faz, tu não faz isso. Faço, juro! Mas assim, se eu passar um dia inteiro que eu não tiver feito, pelo menos organizado a casa, ou lido alguma coisa de um livro, ou feito alguma coisa, aí eu me sinto inútil. Uma vez minha terapeuta me desafiou, tu não pode no domingo nem lavar uma louça, nem fazer nada. Ah, não consegui. Não consegui, tá? Porque eu preciso, isso é de mim, do meu perfil, da minha personalidade. Eu tenho que me sentir produtiva. Porque tem a ver, pra mim, né? Tem a ver com eu aproveitar o meu tempo de forma útil e positiva, sabe? E como é legal, né? Porque a gente vai se conhecendo. E é como eu faço listas e checklist pra tudo, principalmente pra minha. E quando chega ali meio-dia, eu olho e penso, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso tudo amanhã. Quando chegou meio-dia, eu fui no cheque, quando chegou meio-dia eu já fiz tudo. E eu penso, uau! Até porque o tempo é relativo, né? O tempo é relativo. Às vezes tu consegue ser tão produtiva que tu faz um monte de coisa num curto espaço de tempo. Quantas vezes porque você tu tá olha e diz, presente. O intervalo de 24 horas pra você pareceu 36? Porque já me perguntaram, minha mãe, quantas horas tem teu dia pra fazer tudo que tu faz? Porque tudo pra ela, nossa, que loucura. O meu irmão tem um bordão que diz, que loucura, bebê. Porque é sobre isso. Mas o que eles acham, e eu falo às vezes, antes a loucura, quando eles dizem, nossa, que loucura, e eu pensava, ai, meu Deus do céu, não é loucura, aquilo me incomodava.
respira, porque faço me divertindo. Uhum, Faço tendo uhum. prazer. Então, dá tempo daquilo e demais. Não é Sim. loucura, Sim, né? justamente. E quando eu me sinto útil e produtiva, eu sinto prazer nisso. É. Eu sinto prazer de ver a casa organizada e arrumada. Eu sinto prazer de ler. Eu sinto prazer de Uhum. preparar um treinamento. Eu sinto prazer de estar lá fazendo uma palestra e as pessoas prestando atenção e trocando ideia e perguntando. Uhum. Trabalhar não é um Colaboração. peso. E tu sabe que agora veio à memória que eu fui uma criança que queria muito aprender a ver as horas. Esse era o meu maior sonho de criança. Eu aprendi a ver horas em relógio de ponteiro, eu não tinha nem 5 anos. E eu perguntava, eu tinha um tio muito próximo, e ele dizia pra mim, o ponteiro tá onde? O pequeno e o grande. E aí eu vinha e contava Uhum. pra ele. E ali foi, e eu cheguei, eu acho que é segundo ou terceiro ano que a gente aprende a ver horas, que tinha os Sim. reloginhos. E eu gabaritei tudo, porque é muito apaixonante pra mim as horas do relógio. Mas quando você entende que o tempo do relógio é diferente do tempo que nós estamos falando aqui, que não tem a ver com horas, E sim com percepção e do sim com tempo. percepção, De não é estado à de toa, presença. não é à toa que eu, Danisa Vermonde, hoje, atualmente, não posso deixar de falar, tenho uma marca de relógios e de Uhum. ponteiros. Os relógios que estão na minha loja virtual, né, um e-commerce, são todos de ponteiro, porque se o digital tá lá, eu não consigo ver o tempo passar. Uhum. E isso tornou consciente para mim agora. Olha só. Olha isso. E tu falando disso me fez lembrar a primeira sessão de ayahuasca que eu participei, que eu consagrei. Nós temos que fazer um episódio só disso? Temos. Que eu morro de curiosidade. Ah, mas eu vi a cena, Deus mostrando pra mim e falando pra mim, tu fica muito na agenda e muito no relógio. O problema disso é a gente se aprisionar nisso. E aí me foi mostrado nessa sessão que eu tenho que desprender um pouco. E aí, na terceira vez que eu fui, já não me foi mostrou. uma só. Não, nessa primeira vez Deus me mostrou isso. Na terceira consagração que eu fui de ayahuasca, aí eu já me percebia, eu repetia pra mim mesma durante o processo: eu sou o agora. Eu sou o agora. E eu dizia: eu sou uma alma e eu sou o agora. E eu fiquei um tempão repetindo aquilo. Só que tu sabe que isso também me incomoda no sentido de que tem coisas que eu não programo porque eu sei que vai chegar na hora e vai dar certo. Porque a intenção eu já manifestei. Colocou. É aquilo que eu digo, tudo que acontece na minha vida ou ao nosso redor, na vida de todos, antes de acontecer fora, já aconteceu aqui. Sim. E quando eu vou dormir, é muito legal, porque eu me imagino a roupa que eu vou estar no outro dia, o que vai acontecer no meu outro dia, tudo. Até esse cenário eu não tinha nem noção, porque antes da gente conhecer o ambiente, eu imaginava como, mas eu sabia como eu estaria. E por incrível que pareça, muitas vezes eu penso, uau, eu pensei nisso, uau, ó, agora é o momento de, uau, eu já vivi isso, mas não é, eu imaginei. Claro que às vezes barato louco também, eu também consigo entender que ali não vai dar certo ou que, né? Mas tudo que acontece fora de mim, em algum momento já passou pelo meu pensamento. Por isso que eu cuido quando eles estão vindo e não são pensamentos muito legais, porque a mente não sabe o que é real e o que é imaginação. Sim. Então, para que eu não entre ali nos pensamentos obsessores, porque tem o dia todo, né? Você fica conversando. Pensamentos negativos, sim. A gente não pode deixar enraizar. E como é difícil falar para as pessoas sobre isso, mas a gente vai falar mais à frente de como controlar seus pensamentos. Sim. Enfim. Então, para resumir, eu acho que o principal é que a gente precisa, a todo instante, praticar o estado de presença, de tu se sentir inteiro conectado no agora. Seja usando a meditação, seja usando a respiração ou qualquer outra técnica, assim como tu falou dos dedos. A gente precisa estar no aqui e agora, porque de fato é só no hoje que tu pode fazer melhores decisões, é só no hoje que tu pode construir o teu futuro, é só no hoje que tu pode aproveitar e se perceber, aproveitando, como disse o Cortella, né, aproveitando esse espaço que a gente tem aqui de tempo, que ele é democrático, todo mundo tem 24 horas, mas a forma como cada um vive e aproveita, aí depende da sua escolha. É isso mesmo. Muito bom. É isso? Então, se você gostou, curta, compartilha. Logo, logo teremos mais e mais episódios. Mais consciência, por favor. Vamos trazer ferramentas de como nós controlamos o nosso tempo, como a gente consegue fazer tanta coisa, né? E no decorrer aí a gente vai trazendo também algumas formas práticas de como controlar o tempo, como aproveitar o tempo do relógio, porque para nós todo o tempo é agora.